Bom, eu vou falar sobre a evolução de atributos visuais correlacionado com a seleção de hábitat em predadores centesfera neotropicais. São os pesquisadores que estão envolvidos nesse projeto, né, desde que eu concluí o doutorado, e agora estão investigando outras questões relacionadas a essas aranhas centesfera. E como a gente vem vendo tanto na apresentação do Felipe quanto da apresentação do Gabriel, a compreensão de como os sinais visuais são detectados e interpretados pelo receptor, seja ele predador ou seja ele presa, é de extrema relevância nos estudos de interações entre predadores e presas. E lembrando que o estudo da evolução de atributos visuais associados à coloração, principalmente em predadores de emboscada, né, representa um tema pouco estudado, principalmente quando se refere às espécies neotropicais. A gente tem alguns estudos que já são bem consolidados para as espécies europeias e australianas, no entanto, quando a gente se depara com as espécies neotropicais, existem poucos estudos investigando a origem e a evolução desses atributos visuais. Então, fazendo um breve resumo, né, sobre essa família das aranhas centesfera. Comumente a gente encontra as aranhas associadas às flores, mas lembrando que a família Tomisidae, a família dessas aranhas centesfera, é uma família extremamente diversa, e elas não estão sempre associadas às flores, elas podem estar associadas a troncos, exibindo uma coloração um pouco mais escura, e associado também existe espécies que selecionam folhas e atraem polinizadores, captura de presas, na ausência de flores, para estar potencializando essa atração e captura. Lembrando que tem muitos estudos que já detectam a emissão, né, de ultravioleta por fotorreceptores presentes na aranha, e nós sabemos que muitas flores também emitem sinal de ultravioleta, e essas aranhas, muitas vezes, elas manipulam, né, desse sinal, utilizam o sinal floral para adotar dois tipos de estratégia de atração de presas ou cripsia contra predadores, por meio da emissão do ultravioleta. Sabemos que muitos polinizadores enxergam na região do ultravioleta. Tá? Então, já tem estudos que detectam que essas aranhas elas podem atrair polinizadores tanto pela cripsia ou camuflagem, né, ou se tornando cada vez mais conspícuo, e essa coloração conspícua, né, detectável pelo receptor, faz com que elas atraem mais polinizadores do que na ausência desse sinal. Lembrando aqui, né, só representando algumas espécies que ocorrem em folhas, independem desse sinal floral para atração de polinizadores. Aqui a gente tem dois representantes de espécies que ocorrem em flores, utilizam do sinal floral, estando crípticas, camufladas, né, ou conspícuas, né, e utilizando isso como estratégia de atração de presas. E aqui, também pertencente a esta família, nós temos predadores um pouco mais ativos, apesar de considerados centesfera, que ocupam substratos mais escuros e possivelmente caçam mais ativamente suas presas. O que se espera, né, encontrar nesse sistema? Essas aranhas, como ela existe uma diversidade de coloração e de estratégia dentro de uma mesma família, nós esperamos que essas aranhas que ocupam substrato mais escuro exibam baixa intensidade de coloração, tanto de ultravioleta como de fluorescência. Lembrando que a fluorescência é um outro atributo visual, né, além da reflexão de ultravioleta, e o fenômeno ocorre pela absorção do elétron no estado invisível, e ela transforma essa luz no estado visível, tá? Pela liberação de um fóton. Isso acontece na presença da luz ultravioleta. E voltando aqui, então, esses predadores, eles exibiam baixa intensidade de coloração, tanto reflexão de UV como ultravioleta. Já os que ocorrem em flores têm uma média intensidade também considerada alta, né, porque eles têm o sinal similar à coloração floral ou mais conspícuo para poder maximizar essa estratégia de atração de presas, e esses outros predadores, eles teriam uma elevada intensidade, uma vez que eles próprios teriam que simular um sinal floral, né, independente do substrato, para poder atrair. No congresso passado, eu apresentei esse trabalho aqui, especificamente desses predadores que ficam, no exemplo, né, desse predador que fica em folha, e atrai polinizador mesmo na ausência de flores ao redor, ele fica em folha. Aqui, só para a gente visualizar essa anestesiada, né, atraindo um polinizador, uma bombs, e nós detectamos que o principal estímulo, pelo menos o que a gente identificou nesse estudo, foi o sinal de ultravioleta, responsável por essa atração, porque quando ele foi bloqueado, não houve a atração de polinizadores.
Então, baseado em todas essas informações, né, surge uma questão: como ocorreu a evolução de coloração dentro dessa família tão diversa de cores e estratégias, né? Então, por meio disso, a gente fez uma amostragem em campos de 140 espécies dentro dessa família e mensuramos tanto a fluorescência, né, por um espectro de fluorescência, como a reflexão de UV. Consideramos esses dois atributos visuais como os principais, entrar atuando no intermédio, modulando as interações entre esses predadores e suas presas, e esses predadores e seus predadores, tá? E por meio de uma filogenia molecular, utilizamos 2 genes mitocondriais e um nuclear, nós estimamos uma nova filogenia, né, de espécies neotropicais, propusemos uma nova proposta de filogenia, para entender se essa evolução de coloração ela evolui de que forma, né, de um modo aleatório ou independente no processo de unificação dessas espécies aqui. Bom, então as principais perguntas foram que se a variação de intensidade de fluorescência e de... O micrófono falla un poco. Fíjate si puedes. Voltou? Alô? Ahí está mejor. Voltou? Então, uma das principais perguntas era se a variação desses atributos visuais, como que acontecia ao longo da filogenia, incluindo desde os gêneros no início do processo de diversificação até os gêneros que divergiram mais recentemente. Essas diferentes estratégias, né, de forrageio que eles utilizam está associada ou não à coloração que eles exibem, que eles emitem, e se esses atributos, né, a fluorescência e a reflexão, evoluíram de um modo aleatório, ou existe algum processo, né, algum mecanismo que estão atuando na evolução e no processo de divergência e radiação dessas areias. Aqui, só para demonstrar, né, como foram 140 espécies, eu escolhi aqui só alguns principais representantes de cada gênero para estar demonstrando. O que a gente consegue ver aqui é com relação à porcentagem de reflectância, que refere a reflexão de ultravioleta. Nós realmente vimos que essa espécie aqui, né, que ocorre em locais mais escuros, troncos, em locais em que não ocorrem flores, né, eles emitem menor porcentagem de reflectância, de reflexão de UV. Essas duas espécies que ocorrem em flores, existe uma intensidade alta de porcentagem de reflectância. No entanto, a espécie que ocupa a folha, ela representa uma maior porcentagem comparada às demais, tá? Como é o esperado pelas nossas observações. E com relação à fluorescência, né? Aqui é um gráfico em 3 dimensões, onde as cores escuras representam maior intensidade de emissão de fluorescência e cores mais frias representam menor intensidade. A gente observa o mesmo padrão: as aranhas que ocorrem em folhas têm uma maior intensidade de emissão de fluorescência comparado a flores e comparado às espécies que ocorrem em troncos, né, que têm a baixa emissão de fluorescência. Nessa figura aqui, a gente consegue ver quando há o bloqueio, né, experimentalmente, pelo protetor solar, e a gente incide a luz UV, consegue ver como que a fluorescência é detectada e como ela é bloqueada com o bloqueio do protetor solar. Então, a partir daí, né, foi feita essa nova estimativa da filogenia e a datação dessas espécies, né, como mencionado, foram 140 espécies amostradas ao longo, né, do Brasil, e diferentes biomas. A gente tem região de Cerrado, Restinga, Mata Atlântica, Amazônia. A gente estimou a filogenia pelo método Bayesiano, e utilizamos a datação para poder datar, calibrar essa filogenia. Nós utilizamos uma idade de um tomise de fóssil, né, mais ou menos de xísticos, que varia mais ou menos de 5,7 milhões de anos. E o que a gente pode observar é que espécies que ocorrem em flores compartilham o mesmo ancestral mais recente. As espécies que ocorrem uma fase mais jovem em flor e outra fase mais posterior em folha também compartilham o mesmo ancestral recente, e as espécies que ocupam o tronco também compartilham o ancestral recente comum. A gente vai ver um pouquinho melhor isso aqui, né? Então, a partir dessa filogenia, a gente mapeou esses dois caráteres, né, esses dois atributos visuais nessa filogenia, tanto a fluorescência quanto a reflectância. A emissão de fluorescência, aqui nessa escala, né, ela varia até 800 e pouco, e a reflectância, ela varia de 11 a mais ou menos 38. O que a gente pode ver, aqui também, só que aqui ao contrário, né, as cores mais frias são a maior intensidade de cor, e o que nós vemos é que existe um sinal filogenético, um atributo da fluorescência, de emissão de fluorescência, ou seja, espécies mais aparentadas apresentam fenótipos semelhantes com relação à emissão de cor
mais do que comparado às espécies não aparentadas, tá? E o novo padrão a gente observa em que espécies que ocorrem em troncos são espécies que têm baixa intensidade de cor e compartilham o mesmo ancestral comum, o mesmo ocorre para os outros tipos de substratos. No entanto, quando a gente fez um teste de associação entre esses dois atributos visuais, né, que são relacionados à coloração, que é a fluorescência e a reflexão de UV, nós detectamos que eles evoluem de forma não correlacionada. Tá? Alguma forma está ocorrendo em que essa evolução ocorre independentemente, apesar de os dois atributos estarem relacionados à coloração. Possivelmente outros mecanismos, como o Felipe falou, termorregulação e outras funções estão operando aqui nesse sistema. E quando a gente olha, né, com relação à seleção de hábitat, né, como que evoluiu a escolha de hábitat por essas aranhas dentro dessa família, aqui a gente mapeou a escolha de a frequência de encontro dessas aranhas, né, quando nós encontramos as aranhas em flores, ou galhos secos, ou folhas, né, lembrando que a Epícaros, que é aquela espécie que ocorre em folha, em uma fase da vida, ela ocorre em flores, tá? Ela tem um desenvolvimento ontogenético que muda de substrato, isso já foi reportado no nosso estudo, e depois, quando ela atinge a idade adulta, ela ocorre em folhas, né? O que a gente observou é que os ancestrais, né, os ancestrais foram estimados como tendo baixa coloração, né, dentro dessa família, e que essas espécies compartilham o mesmo ancestral comum e que existe também um sinal filogenético para a seleção de hábitats em essas aranhas centespera. Ou seja, né, as aranhas que escolhem flores, elas compartilham o mesmo ancestral, a que selecionam, tem a mudança ontogenética, também compartilham, e as que escolhem troncos também compartilharam o mesmo ancestral comum, que tem essa preferência de seleção de hábitat. Então, tá. Lembrando que a gente falou que não existia correlação entre os dois atributos, né? Que seria reflexão de ultravioleta e emissão de fluorescência. Entre esses dois atributos, não existe uma evolução correlacionada. No entanto, quando a gente analisa o atributo da coloração com a escolha de habitat, a gente percebe que existe, né, essa correlação, tanto da emissão de fluorescência, que é um atributo visual, quanto com relação à reflectância. Então, a reflectância ela evolui de forma correlacionada com a seleção de habitat dentro dessas aranhas, e a reflectância também evolui correlacionadamente com a seleção de hábitats ao longo do processo de radiação e de divergência dessas aranhas homínides. E como as principais conclusões desse trabalho, a gente viu que a intensidade de fluorescência e a reflexão, eles são atributos que evoluíram, sim, de forma independente, mas se correlacionam com o tipo de substrato que elas ocorrem. Então, a função ecológica da coloração associada a essa seleção de hábitats, ela está fortemente relacionada com a história de vida desses organismos, né? E agora nós estamos estudando como que seria a perspectiva visual dessa coloração nos modelos visuais de predadores e presas, que foram os modelos que o Gabriel falou um pouquinho anterior aqui na apresentação. Então, seria isso, brevemente, fazer um resumo do aspecto de coloração dentro dessas aranhas neotropicais. Essa aqui é a equipe que trabalhou envolvida no projeto, entre os principais representantes é o Gustavo Romero e a Gillespie, da Universidade da Califórnia, a professora Cláudia Calareto, do Laboratório de Evolução Molecular da Unesp, o Andrew, do Instituto de Santa Fé, fazer um agradecimento em memória, o Ronei, vítima do Covid, foi o nosso colaborador nas análises químicas desse trabalho, e o taxonomista Arno Lise. Aqui os agradecimentos com relação ao suporte logísticos e o suporte financeiro que patrocinaram esse projeto. E agradeço a organização do projeto pela participação.